Desde que eu comecei a minha caminhada, que eu comecei o meu processo de entender o mundo invisível e entender o que acontecia comigo, eu passei por situações que foram situações difíceis, complicadas e talvez se eu tivesse tido uma orientação ou se alguém alguma vez já tivesse falado comigo a respeito, tivesse sido um pouquinho mais fácil para mim. Mas eu não tive isso, né? Comigo foi no vai que vai dar certo. E hoje, sempre que eu escolho um assunto para falar, seja nos vídeos do Instagram, seja em live, eu procuro sempre trazer assuntos que sejam muito importantes para o processo de crescimento de cada um de vocês, né? E hoje eu gostaria de falar sobre evolução. Eu postei um vídeo essa semana no Instagram que fala exatamente sobre isso. E hoje, coincidentemente, no Instagram eu falo, obviamente abordando outros caminhos, mas o assunto é ainda sobre a questão da evolução. E eu, depois de viver todo esse tempo dedicado, né, porque eu, na verdade, eu fiz a minha vida é uma imersão na vida espiritual. A minha vida é um mergulho profundo no conhecimento dos mundos paralelos, né? E sem nenhum planejamento, sem nenhuma... Eu vou confessar para vocês aqui, sem nenhuma vontade, né? Claro que hoje, depois de mais de 50 anos envolvido, né, profundamente com tudo que envolve a espiritualidade, que nos leva à espiritualidade, eu entendi, aceito e me tornei uma pessoa muito feliz com tudo que eu vivi, com tudo que eu aprendi, por todas as situações. Não sei se vocês estão ouvindo as trovoadas, né? Mas enfim, vamos lá. Então eu queria hoje compartilhar com vocês a minha visão, baseada nas informações que eu tenho das entidades que orientam o meu trabalho, e quero passar isso para vocês, porque eu queria que vocês pensassem um pouco a respeito do que eu vou dizer, né? Eu tenho por princípio facilitar tudo. Para mim tudo é muito simples. Pode ser o maior desafio que apareça na minha vida, né? Eu aprendi a entender aquilo, a vivenciar aquilo de uma forma muito simples, né? E não sei necessariamente se isso tem a ver com a evolução. Eu acho que tem a ver com o amadurecimento, eu acho que tem a ver um pouquinho com a evolução, porque a evolução ela te traz percepção, ela te traz sabedoria, ela te traz serenidade. Mas a vida, os testes são difíceis. E eu tenho visto ao longo dessa minha caminhada, dessa minha vida de dedicação integral, as pessoas falando sobre evolução, as pessoas querendo evoluir. Eu tenho ouvido muito agora, na época da pandemia, né? As pessoas dizendo assim, esse processo da pandemia, esse processo que me trouxe, que me deixou dentro de casa, refletindo, pensando, isso me fez evoluir muito. Eu queria desconstruir isso. Eu queria dizer para vocês que a pandemia não fez ninguém evoluir, né? O enclausuramento não faz ninguém evoluir. O enclausuramento ele faz você refletir mais sobre você, avaliar mais o seu comportamento diante daquela situação. Então você, enclausurada dentro da sua casa, dividindo dificuldades, variações emocionais, variações de comportamento, isso não faz você evoluir. Porque entendamos o que é evolução. Primeiro, antes de mais nada, é muito importante que vocês saibam
que uma vez que vocês nasceram na Terra, ali, abriu os olhinhos, nasceu, começa ali, ao contrário do que muita gente diz, começa ali um processo, eu nasci, eu começo a envelhecer. É óbvio, né? Mas eu nasci, o meu processo evolutivo, ele muda de estágio, porque não importa de onde eu tenha vindo, eu estava evoluindo. Eu nasci e encarnei na Terra, eu continuo o meu processo evolutivo, ou seja, não existe a mínima possibilidade de uma pessoa involuir. Não existe involução. Existe a evolução buscada, existe a evolução consentida, existe a evolução compulsória. Essa evolução compulsória, ela faz parte da vida de todo mundo. Qualquer pessoa na Terra, qualquer pessoa, independente do que ela faça, independente do que ela acredite, independente do que ela faça, independente das atitudes, dos pensamentos, o processo evolutivo é compulsório. Então, qualquer e todas as pessoas na superfície da Terra, nasceu aqui, o processo evolutivo, ele é compulsório. Nós não temos como evitá-lo. Ou seja, nasceu, tem que evoluir. Obviamente que algumas pessoas buscam facilitar, entender, conhecer o processo evolutivo. E por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo desse tempo todo que eu tenho vivido aí a minha vida, mergulhado em buscar. Engraçado, eu nunca busquei conhecimento. Nunca foi um perfil meu, no meu processo evolutivo, conhecimento. Eu sempre busquei percepção. Eu sempre preferi perceber do que me enriquecer de informações. Isso é uma opção minha. Não estou dizendo que todos façam ou devam fazer isso ou que esse seja o melhor caminho. Essa é a minha percepção. E ao longo desse meu caminho, a minha percepção começou a me mostrar que as pessoas, de uma forma geral, elas estão muito equivocadas nos seus processos evolutivos. Porque se eu acredito que nós começamos a evoluir desde o momento que nós nascemos, significa dizer que nascer me leva à obrigatoriedade evolutiva. E aí é que começam os equívocos. Por quê? Porque nós nascemos, claro, em família. E o meu processo evolutivo, se ele não é compulsório, ele vai depender desse núcleo no qual eu fui recebido. Vai depender da religião, vai depender da filosofia, vai depender do comportamento. E aí eu vejo muita gente, primeiro colocando em dúvida se está evoluindo ou não. O que é um grande equívoco, é um grande erro. Você está evoluindo? Sim. E aí eu começo a observar dentro desse grupo as pessoas que pensam que evoluir significa minimizar dificuldades, significa minimizar problemas. Então, os equívocos são muito grandes. Por quê? Porque quando você, dentro do seu processo evolutivo, você tem aquelas pessoas que optam, né, por buscar a sua evolução, estudando, pesquisando, buscando alimentações mais diferenciadas, mais saudáveis, religiões em que elas acreditam que ali a evolução vai ser alcançada de uma forma mais eficiente. Você vê as pessoas fazendo e criando, seguindo técnicas e etc.
Mas isso tudo é uma opção. O que eu quero dizer com isso? Que é um grande equívoco quando uma pessoa pensa que, ao buscar a sua evolução, ela não vai passar fome. Ela acredita que na medida em que ela vá evoluindo, porque ela vai evoluindo, o que significa isso? Ela está mais próximo de Deus, daquele Deus que ela acredita, daquele ser que ela acredita, daquela entidade que ela acredita, daquele santo que ela acredita. Então a evolução, ao contrário do que muita gente imagina, não é um impulso que te leva do teu corpo em direção à divindade. A evolução, ela te leva profundamente dentro do teu próprio eu. A evolução, ela não vai pegar a sua mão e colocar perto da mão de Deus. A evolução, ela vai pegar as suas duas mãos e vai colocar dentro, na sua entranha, fazendo com que você se conheça. Então a evolução é autoconhecimento. E como eu estava dizendo, eu vejo muita gente dizendo, eu quero evoluir porque, ou muitos nem dizem, mas pensam, e vocês sabem disso, eu quero evoluir porque eu não vou passar fome, eu não vou ficar doente, eu não vou ter problema na minha vida. Qualquer coisa de ruim que for acontecer comigo, eu vou ser avisado antes. E com isso, as pessoas se submetem a tanto sofrimento, a tanta dor, a tanta alteração no seu comportamento, que deixam de ser quem realmente elas são. Ou seja, o equívoco da evolução, o equívoco da busca pela evolução, te leva a fazer com que você deixe de ser quem você é em essência. Isso é um grande equívoco. As pessoas têm dúvida, elas acham que... Vocês estão ouvindo? Enfim, as pessoas elas passam a se submeter a determinados comportamentos porque elas acreditam que se elas não tiverem um comportamento adequado, e esse adequado depende de cada um, elas não chegam próximas à divindade. Elas não chegam próximas de Deus. Então, elas acham que para demonstrar a evolução, elas têm que aceitar a todos e a tudo, elas têm que perdoar a todos e a tudo, elas têm que se desqualificar, se descaracterizar. E elas pensam que na medida em que elas se sentem pessoas evoluídas, elas têm que demonstrar serem mais fortes do que os demais, terem mais resistência, terem mais conhecimento, serem melhores em quase tudo, entenderem melhor a vida. E aí tem o outro lado dessa história. E qual é o outro lado dessa história? O outro lado dessa história é que, partindo do princípio que todos nós evoluímos, porque o processo, para aqueles que acreditam, né? Para aqueles que acreditam, porque eu estava ouvindo outro dia uma pessoa falando, e ela dizia assim, religião, filosofias, elas acalentam muito o coração das pessoas e justificam muitas coisas que nós tentamos fazer e que não dá certo. E também todas aquelas coisas que aconteceram de ruim com a gente. Por quê? Porque se alguma coisa de ruim acontece comigo, eu entendo e aceito que aquilo aconteceu porque eu merecia. Se eu faço alguma coisa que não está dentro do conceito que se espera num comportamento adequado,
eu acalento, eu tranquilizo a minha consciência porque eu fiz aquilo porque aquela pessoa ou aquela situação merecia. Então, se eu consigo ou não consigo, se eu tenho sucesso ou não tenho sucesso, sempre tem uma explicação. E, na verdade, quando você atinge um nível evolutivo que você identifique, porque evolução é muito subjetivo. Quem é mais evoluído? Uma vez eu participava de uma eu estava fazendo um trabalho e eu comecei a visitar alguns lugares para poder levar doações e eu conheci uma senhora que ela morava num barraco. Um barraco, era uma sala e ali dormiam, acho que não me lembro exatamente, mas eram 9 crianças, mais ela e o marido, e os filhos todos adotivos. Adotivos? É, adotivos. Todos adotados. Aquela experiência que eu vivi ali, quando eu cheguei, porque nós escolhemos essa pessoa para fazer a doação, que era arrumar a casa dela. Quando eu cheguei, a forma como ela nos agradeceu, eu sentia naquela pessoa, naquele momento, o ser mais evoluído que eu tinha conhecido na Terra. E aquela pessoa não tinha absolutamente nada visível. Ela não tinha nada material que pudesse demonstrar, dentro de uma visão material, obviamente, que ela era aquele ser com aquele tamanho de espírito. O que significa isso? Que a dúvida que as pessoas têm, primeiro, será que eu estou evoluindo? Porque as pessoas se questionam, né? Será que eu estou evoluindo? Né? Às vezes você está no... São exemplos do dia a dia. Você está ali no seu carro dirigindo, alguém vem te dar uma fechada, você abre o vidro, ou de vidro fechado, né? E desabafa. Aí você para lá no sinal e começa a se culpar porque você fez aquilo. Isso não é a atitude de uma pessoa evoluída. Ou você... Isso é dia a dia, tá, gente? Você para num restaurante, você resolveu que você não come carne, não vai comer carne. Aí uma hora você vai, sente vontade, senta num restaurante, come um prato de carne, 2 horas depois você está se cortando de sofrer porque você quebrou o seu compromisso com o seu processo evolutivo. Gente, evoluir se mede pelas nossas atitudes. Evoluir se mede pelas nossas palavras. Evoluir se mede pela forma como nós nos sentimos em relação a nós mesmos. Essa é a forma de nós entendermos e percebermos a evolução na Terra. Existem vários níveis de evolução, existem vários termômetros para se avaliar o grau evolutivo de cada pessoa. Mas na Terra não existe outro, se não for, ou outros, que não seja através do que você fala, do que você pensa, das suas atitudes e dos seus sentimentos. Agora, nós precisamos lembrar a vocês que vocês são seres humanos. Nós somos seres humanos. E se tranquilizem, porque eu não conheço nenhuma pessoa no planeta Terra que possa ser vista como uma pessoa que seja tão evoluída quanto a alguém que já tenha desencarnado. Eu vou explicar. Porque vocês podem pensar assim, mas espera aí, Cristóvão, eu não concordo com o que você está dizendo, porque tem tanta gente que é tão boa na Terra, mas que quando desencarna, vira santo.
Por que que essa pessoa virou santa? Essa pessoa virou santa porque ela teve um comportamento de santo na Terra. Ela realizou milagres, ela foi estudada, ela foi... Mas em algum momento essa pessoa pensou alguma coisa que não devia. E aí eu digo para vocês, quando vocês pensam algo, quando vocês avaliam o que vocês pensaram, quando vocês entendem que o que vocês pensaram foi gerado pela sua própria mente e não estimulado por nada externo, e você consegue ainda assim ter sentimentos bons e ter atitudes de benevolência e palavras de respeito, isso demonstra evolução. O planeta Terra existem centenas de milhares de pessoas maravilhosas. Pessoas que poderiam ser canonizadas, eu diria. Eu já conheci pessoas que, se dependesse de mim, elas seriam canonizadas. Porque o que elas fazem, a forma como elas ocupam a vida delas, o cuidado e a preocupação que elas têm com o planeta, com o semelhante, mas todas essas pessoas... Voltou, eu acho. Voltou. Voltou? Alguém pode me mostrar aí se voltou? Vocês estão me vendo? Eu acho que voltou. Para mim aqui tá... Voltou? Bom, eu vou seguir então. Então, ok, voltou. Obrigado. Obrigado. Então, nem me lembro mais do que eu estava falando. Pessoas que você canonizaria. Canonizaria. Então são pessoas que... Gente, deixa eu pegar o fio da meada aqui de novo, porque... Enfim, eu vou retomar e aí daqui a pouco a gente chega onde a gente estava. Aqui, as coisas aqui acontecem assim, né? As informações vão vindo e... Mas enfim, então eu vejo, e essa é a minha preocupação, esse é o motivo da nossa conversa aqui hoje, é o equívoco que as pessoas têm com relação ao seu processo evolutivo. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, não se preocupem, todos estão evoluindo. Então, quanto a isso, do momento que nasce até o momento que morre, vocês estão evoluindo. Aí nós dividimos isso em dois grupos. Aquelas pessoas que acrescentam conhecimento ao seu processo evolutivo e aquelas pessoas que simplesmente seguem a vida pelas condições em que elas vivem, pelas oportunidades que elas têm, o seu processo evolutivo natural. Então, qualquer pessoa é um ser em evolução. Qualquer pessoa. Ah, Cristóvão, mas... e essas pessoas que fazem mal umas às outras, essas pessoas... 4G? Voltou? Ah, voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Eu tirei do Wi-Fi, porque senão... Então, desculpa, gente. Então eu vejo as pessoas, elas fazendo esse questionamento, né? Por que pessoas que não têm uma vida, equilibrada, que não são pessoas que fazem o bem, essas pessoas também evoluem? Claro que elas evoluem. Esse é o caminho evolutivo de cada uma delas. Nunca se esqueçam que a vida na Terra é uma continuidade baseada em linhas kármicas que fazem com que você tenha a oportunidade
de consertar o que não foi feito numa vida passada, numa linha de vida anterior à que você está vivendo agora. Então, reencarnar na Terra é sempre a oportunidade de evoluir dentro daquele segmento, daquele comportamento, não só mental, mas também emocional. E aí, quando a gente entra nesse processo de estimular a nossa evolução, aí existe um grupo de pessoas que dizem o seguinte: bom, então se eu não faço nada, eu não evoluo. Não. Você pode não fazer absolutamente nada. Você vai evoluir. Aí tem um outro grupo de pessoas que diz o seguinte: então se eu fizer alguma coisa, tipo, se eu meditar, se eu tiver uma religião, se eu visitar um templo, se eu fazer orações, se eu fizer orações, desculpa, se eu usar cristais como instrumento de crescimento, se eu fizer yoga, eu evoluo mais rápido? Não. Você dá qualidade ao seu processo evolutivo. Por quê? Porque você estimula a qualidade da tua frequência energética, contribuindo assim para que o seu alcance de entendimento emocional e físico seja muito mais amplo e tenha muito mais consistência. A sabedoria, ela facilita a sabedoria e o conhecimento, que eu vi aqui, que alguém escreveu, conhecimento e sabedoria. O conhecimento, ele dá estrutura para a sabedoria. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais sabedoria eu tenho. Mas quanto mais conhecimento eu tenho, eu não tenho mais evolução. Eu não evoluo mais porque eu tenho mais conhecimento. O conhecimento, ele é intelectual. O conhecimento você adquire através dos estudos, da leitura, da prática, mas isso não alcança o cerne da tua alma. Isso te faz uma pessoa mais preparada. Então é muito importante que as pessoas entendam que quando você lê, estuda e pratica, aqui nós temos o grupo do que lê, estuda e pratica. Aqui nós temos o grupo do que não faz nada. O que nós temos aqui? 2 grupos em evolução. Esse aqui pode ser mais útil pelo seu conhecimento. E pode ser mais útil a quem? A esse grupo aqui. Mais útil por quê? Porque tem, como eu já disse, tem mais conhecimento. Mas o processo evolutivo ele é um processo da alma. É a sua alma que evolui. Então, vocês não vão evoluir mais do que outros, porque vocês estudam mais do que outros. Vocês vão evoluir mais porque são grupos, são pessoas que têm no cerne da sua alma um registro que faz com que nesta encarnação o universo precise de vocês para aquele específico trabalho, para aquela atividade específica. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Ou seja, a evolução ela vai se dar de 0 a 100 para aqueles que vieram com esse registro na sua alma. E aqueles que não vieram, a evolução ela chegará de 0 a 99. Se elas não fizerem nada, elas vão evoluir do mesmo jeito, de 0 a 99. A diferença, e eu vou repetir, talvez de uma outra forma agora, é que vocês que chegaram de 0 a 100, vocês são seres muito mais, já vieram muito mais preparados. Os instrumentos de estímulo evolutivos, eles são opcionais. E eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Eu vou usar a mim.
O que eu vou dizer agora pode parecer um absurdo para vocês, mas é a minha experiência, né? Foi isso que eu vivi ao longo de toda a minha vida. Não sou exemplo para ninguém. E para falar a verdade para vocês, não sei nem como é que eu fiz o que eu fiz até hoje. Essa é que é a verdade, porque eu nunca estudei nada, eu nunca pratiquei nada e só tenho, muito embora eu respeite tudo, já ouvi falar um pouquinho de tudo e acredito em tudo que é feito com boas intenções. Então comigo aconteceu assim. E nesse momento deve estar acontecendo com muita gente, nesse momento deve estar nascendo muita gente no planeta nas mesmas condições. E eu passei a vida inteira querendo ler, querendo praticar e nunca consegui. Ah, Cristóvão, não conseguiu por quê? Não sei. Também não tem uma explicação para isso. Então, a busca pela evolução, ela é uma busca que eu diria, dentro de um nível de consciência fora do que é o normal, que ela independe das nossas, dos recursos que nós vamos buscar. Então, eu vou dar um exemplo. Em toda a minha vida, eu sempre utilizei muito, eu uso cristais como instrumento, né, no meu trabalho, desde muitos anos atrás. Cristais sempre foi um instrumento que me fascinou e eu estudo eles há 55, quase 60 anos, não, 55 anos mais ou menos, né? Enfim, agora, quando eu converso com alguém que a pessoa diz assim, eu pratico yoga, eu pratico meditação, eu uso, enfim, qualquer dessas técnicas que existem, eu olho para a pessoa com muito respeito. Porque eu sei o esforço que é aquela prática, o quanto aquilo exige da alma daquela pessoa. Quando alguém diz para mim assim, hoje eu fiz 1 hora de meditação, gente, eu olho e digo assim, nossa, isso é... Hoje eu entendo, mas há 30, 40 anos atrás, eu dizia assim, nossa, que esforço. Hoje não. Hoje eu olho para uma pessoa que faz meditação, que pratica yoga, que usa recursos alternativos, com muito respeito, né? Então, esses instrumentos, eles são muito saudáveis para o processo evolutivo. Mas eles não vão fazer você evoluir. A evolução é da tua alma. Eu estou repetindo isso porque eu quero que vocês, quando forem dormir hoje, né, quando eu falo sempre no final, pensem um pouco sobre isso, que vocês deitem pensando sobre isso. A evolução é o crescimento da tua alma, é o amadurecimento da tua alma. A tua alma é que evolui. Você é um representante através das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas palavras, dos seus sentimentos, do que a tua alma representa, do que a tua alma quer que você faça, do que a tua alma, ao estar com você, espera de você. Se eu pudesse resumir, né, tudo que eu estou falando aqui, eu diria para vocês o seguinte, olha, a evolução, ela é inevitável. Me desculpem aqueles que não têm a pretensão, ou não tinham, ou não pensam sobre isso, vocês estão evoluindo, né? O fato de vocês, porque eu vejo as pessoas se penalizando, né? Não, eu não vou tomar... Esse é um exemplo, tá? Do dia a dia. Isso eu vejo no dia a dia. Não, eu não vou sair para tomar
Eu, por exemplo, eu não bebo, eu não fumo, enfim, eu tenho meus hábitos, eles são muito restritos, né? Mas é uma opção minha. Não é porque eu acho que eu vou ser mais evoluído por causa disso. É porque o meu corpo funciona melhor. O meu corpo, ele recebe melhor. A sintonia dele com a energia da minha alma funciona melhor. Mas eu não desrespeito uma pessoa e nem acho que ela é um ser evoluído porque ela diz para mim, eu vou ali tomar um vinho, ou eu vou ali comer uma carne, ou eu vou ali sair com os meus amigos. Você não vai ser um ser pior porque você faz coisas que um ser humano normal faz. Muita gente se afastou do interesse, da intenção de conhecer, de admitir a evolução, ou de conhecer o processo evolutivo, ou de saber um pouco mais sobre isso, porque ela não quer se limitar, ou melhor, ela não quer se limitar a fazer coisas que disseram para ela, olha, para você evoluir, você tem que ir ao templo todos os dias, você tem que fazer uma oração por dia, você tem que meditar 3 horas por dia, você tem que fazer yoga 6 vezes por semana. De onde vêm os seres que me orientam, você não diferencia um ser humano porque ele faz coisas que seres humanos fazem. Se eu optei por não fazer algumas coisas, é opção minha. Hoje, eu entendo. Há 40 anos atrás, eu achava que se eu não comesse carne, eu ia evoluir mais rápido, ou eu seria um ser evoluído. Se eu não bebesse, eu seria um ser evoluído. Se eu não fumasse, eu seria um ser evoluído. Hoje, eu digo para vocês, sem absolutamente nenhum pudor. Ninguém é mais evoluído ou menos evoluído claro, por hábitos de seres humanos. Porque uma vez eu estava conversando, você vê como é a cabeça do ser humano. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre esse assunto e ela perguntou para mim, então quer dizer que se eu sair daqui e for ali roubar um banco, eu continuo evoluindo? Continua. Só que se você sair ali e roubar um banco, você vai preso. Na melhor das hipóteses. O que classifica e qualifica um ser humano é a condição que viver na Terra dá a ele. Então tudo que nós fazemos, você vê pessoas, eu vou dar um exemplo, você vê muito isso em jogo de futebol. A pessoa vai, eu estou usando esses exemplos porque são exemplos do dia a dia, tá? Eu acho que fica fácil para eu explicar. O cara tá ali jogando, eles estão jogando futebol, o cara vai quase quebra a perna do outro, aí daqui a pouco faz um gol e agradece a Deus. Não tem incoerência nisso ou sou eu que estou devaneando? Mas enfim, a nossa conversa não é Deus, a nossa conversa é evolução, né? Mas enfim, a evolução, por isso eu digo, a evolução a gente mede, a gente percebe pelas atitudes, pelas palavras, pelos sentimentos e pelos pensamentos. Aqui a pessoa dizendo, a yoga te conecta com a essência divina, ao sagrado. Concordo. Acho que tudo que eleva a tua mente te conecta. Tudo que eleva a tua mente conecta você ao divino, ao seu eu superior, dentro da tua frequência energética inconsciente. E quanto mais conectado você está, mais você facilita a evolução da tua alma. Porque de que adianta você fazer essa conexão se a tua alma não pode chegar até lá? Então, a conexão é feita para facilitar o caminho da alma, ou facilitar com que as coisas cheguem à tua alma. E por isso eu disse antes aqui,
Eu respeito todas as técnicas. Eu respeito todo o esforço que as pessoas fazem, um grande grupo de pessoas fazem, para ser um ser melhor. Então orar, como está dizendo aqui a Ana, orar, meditar, fazer, enfim, tudo aquilo que a gente já falou, tudo que te leva a uma vibração, mas que te leve à sensibilidade, facilita. Mas é importante que as pessoas saibam que você não é um ser inferior, diferenciado pelo universo, porque você faz coisas que seres humanos fazem. Coisas que eu repito, coisas do dia a dia normal. E nunca se esqueçam, o livre-arbítrio está aí para isso. Né? Nós todos sabemos o que é o bem e o que é o mal. A evolução nos mostra com clareza. E eu gostaria assim se eu pudesse resumir para vocês o que para mim é evolução, né? Porque eu lido com pessoas, né? E se eu pudesse pegar todos os anos da minha vida até agora e tivesse que responder uma pergunta, Cristóvão, o que é evolução para você? Para mim, a evolução é eu poder olhar nos olhos das pessoas com respeito, demonstrar respeito e demonstrar serenidade. Isso para mim é evolução. Não importa se eu recebo entidades de óptia, não importa se eu faço cirurgias espirituais, não importa se eu tenho 10, 12 livros escritos, não importa, nada importa. Para mim, olhar para as pessoas e ter aprendido o que é respeitar as pessoas e serenidade no lidar com elas, isso para mim é evolução. Porque eu tenho problemas, eu tenho gente que tenta me enganar, eu tenho gente que tenta não, que engana, né? Até porque a gente tende a acreditar mais nas pessoas, né? Então comigo acontece tudo, assim como acontece com qualquer outro ser humano. Então, poder olhar no olho, demonstrar respeito por vocês e serenidade. Voltamos. Desculpa, travou. Então, sabe por que para mim... quer dizer, só para finalizar o que para mim é evolução, é poder, como eu já disse, olhar as pessoas nos olhos com respeito e com muita serenidade e também encarar os desafios com sabedoria e inteligência. É isso que eu tento fazer quando eu penso na minha evolução. Então, quando eu consigo viver qualquer situação em que eu possa olhar para a pessoa com respeito e serenidade e encarar qualquer desafio que venha com sabedoria e inteligência, eu tenho a sensação e alimento a sensação de que eu estou contribuindo para a evolução da minha alma. Isso para mim é evolução. E isso não me faz um ser melhor do que aquele ser que sai para beber um vinho, que sai para comer uma carne, que sai com os amigos. E nem daquele que sai para roubar um banco. Os processos evolutivos são diferentes. E, obviamente, as consequências das minhas opções também me levam a situações diferentes. Então, ninguém, em termos de evolução, é mais do que ninguém. O que vai diferenciar é como a pessoa opta por levar a vida dela. E também tem o seguinte, o universo, ele precisa de você como você realmente é. E hoje, a maioria dos seres humanos não são aquilo que realmente são. Os seres humanos,
eles são aquilo que prepararam eles para ser. Então, evoluir é voltar à essência, por isso a evolução é a essência da sua alma. Porque quando você nasce, eu vou tentar dar uma explicação para vocês. Quando a gente nasce, de cabeça para baixo, né? Que a gente está ali, que a gente leva aquele tapinha, a gente ainda está de cabeça para baixo. A gente tem um norte. Então, quando a gente vai crescendo e vai aprendendo, sendo treinado, recebendo informações sobre religião, sobre comportamento, sobre asseio, sobre, enfim, as pessoas vão dizendo pra gente o que a gente precisa fazer para viver numa sociedade. A gente tá ali de cabeça para baixo ainda, com aquele norte, e aí a gente vai crescendo, e a gente vai sendo levado a nos comportarmos de uma certa forma. Quando a gente busca a evolução, entende a evolução e começa a trabalhar com ela, o primeiro passo é fazer esse caminho de volta. Até aquele momento do nascimento. E aí seguir para sermos exatamente quem nós somos. Porque o universo, ele precisa de você como você realmente é. E não como você está agora. Eu estou generalizando, ok? Porque, claro, tem muita gente, felizmente, que já entendeu isso, que já está nesse processo. Então a evolução, ela não faz de nós um ser superior a absolutamente nada. Nós não somos superiores uns aos outros. Nem aquele que morreu e foi canonizado. E talvez por isso tenha sido. Porque entendeu o crescimento, que a evolução e as suas ações é a representação do que a sua alma quer. Então é mediar o que o seu ser mais profundo deseja. Isso é evolução. Então, o que eu gostaria é que vocês pensassem sobre o quão importante é o processo evolutivo. E o quão importante é que vocês se concentrem na evolução de vocês. De vocês. Não imaginem ou não pensem que o seu caminho evolutivo serve para outro. O processo evolutivo, os caminhos evolutivos não funcionam como receita de bolo. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu objetivo. E o que faz do caminho evolutivo, o que faz da evolução uma intenção de alcance tão misteriosa é porque nós não conhecemos os caminhos. O universo vai nos levando. Mas é importante que a gente saiba que nós não somos melhores do que ninguém e nem somos mais evoluídos. Às vezes tem pessoas que eu converso, que eu atendo, não, Cristóvão, como você é uma pessoa mais evoluída ou muito evoluída, eu não sou. Eu não sou essa pessoa tão evoluída, eu não sou. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. A única diferença é que eu passei dos meus 63 anos, 63, né, que eu tenho, 63 anos, eu passei, sei lá, 55, 50 dedicados a entender esse processo evolutivo. E olha, é tão simples, eu podia ter entendido ele há 55 anos atrás. E é por isso que eu quero e trouxe esse tema aqui hoje para poder ajudar vocês nesse processo de entendimento sobre evolução. Continuem fazendo tudo aquilo que vocês acreditem. Continuem meditando, continuem fazendo yoga. Isso faz muito bem. Continue usando os cristais.
continue fazendo uso da medicina alternativa, continue indo aos seus médicos, continuem buscando a melhor qualidade de vida física, emocional e espiritual que vocês puderem. Entendam que a evolução de vocês é fundamental para o equilíbrio do planeta, mas entendam também que nós não somos melhores do que ninguém e nem mais evoluídos do que ninguém. O que nos torna mais, vamos dizer assim, o que pode parecer mais evolução é porque algumas pessoas dedicam mais do seu tempo ao processo direto de tentar melhorar a vida na Terra. Então, isso é evolução. Mas todos vocês que estão aqui comigo agora são exatamente iguais a mim. Eu queria que vocês, obviamente, pensassem um pouco sobre isso. Espero que eu tenha sido claro com vocês, porque é um assunto que, obviamente, os pontos de vista são muitos. Essa é a minha experiência. E antes de eu terminar, eu queria repetir para vocês o que eu falei um pouquinho antes sobre evolução. Para mim, o que é evolução? Isso é para vocês pensarem, tá? Evolução, para mim, eu me sinto extremamente evoluído quando eu faço isso. É poder olhar nos olhos de vocês com respeito, vocês se sentirem respeitados por mim e de uma forma serena. E quando eu consigo encarar os desafios com sabedoria e inteligência. Então, tentem isso, busquem isso. E aí vocês não serão mais evoluídos do que os outros, mas vocês se sentirão extremamente fortes, extremamente próximos daquela energia, daquele Deus, enfim, do eu, seu eu superior, do seu eu interior, mais próximos do que vocês podem perceber. E antes de encerrar, eu gostaria de dizer para vocês que é o seguinte, olha, bem breve aí, eu até estava vendo aqui umas mensagenzinhas, eu vou trazer algumas novidades para vocês com relação a cristais, e quando tudo estiver organizado, finalizado, eu vou avisar vocês. Tá? Mas vem novidade por aí, vocês vão saber aqui pelo Instagram. Tá? Bem, eu queria primeiro agradecer a vocês, aquelas pessoas que tiraram aí uma horinha do seu dia para poder dividir comigo aqui esse momento, essa troca, e dizer que de mim sempre vocês podem ter com vocês que o que vocês precisarem, contem conosco. Então, mais uma vez, eu finalizo a nossa live pedindo que vocês pensem sobre o que eu falei e fiquem em paz e um feixe de luz. E não se esqueçam, evolução é olhar nos olhos com respeito e serenidade e encarar os desafios com sabedoria e inteligência. Muito obrigado a vocês por terem compartilhado comigo esse momento que até me faz relembrar alguns anos para trás, muitos anos, para trás da minha vida. Então fiquem em paz, gente, e um feixe de luz.